Expoli, próxima oradora, vereadora Luana Alves. A privatização! Não! A privatização! Obrigado, professor Tolinho! As casas de cultura agradecem. Boa tarde a todos os meus colegas, todo o público presente, população de São Paulo, imprensa que vem aqui no dia de hoje. Queria, nesse primeiro dia legislativo, parabenizar aos novos colegas, novos vereadores que iniciam os seus mandatos. São diversos vereadores de diversas bancadas. Queria parabenizar em especial as duas mulheres que estão chegando aqui nesses últimos 2 anos na legislatura, né? A minha colega vereadora da minha bancada, Jussara Basso, Movimento de Moradia, e também a Luna Zaratini, da bancada do PT. Queria parabenizá-las em especial pela chegada aqui na Câmara Municipal de São Paulo, um espaço que, infelizmente, ainda não representa a totalidade, visto que nós, mulheres, ainda somos minoria, população negra ainda é minoria, mas vamos mudar esse quadro. Queria falar, em especial, de 2 questões importantes. A gente começa esse ano, infelizmente, mais uma vez, de novo, todo ano, todo janeiro, a questão das enchentes. Novamente. Eu vi as imagens que estavam em Guaianazes, principalmente, e é algo inacreditável. Que na cidade mais rica do país, a gente veja uma casa inteira cair num rio com pessoas dentro. Infelizmente, tivemos mortes. Essa é a verdade. Eu queria entender, até porque eu acho que foi muito pouco noticiada, mas no extremo leste de São Paulo, infelizmente, tivemos morte de uma mãe de família e de suas crianças ali por conta das enchentes. É um problema que é extremamente previsível. Previsível! É algo previsível. Eu queria, porém, apesar de ser previsível, chamar a atenção dos senhores para uma questão. Ano após ano, a Prefeitura de São Paulo não executa o orçamento de enchentes. Ano após ano. Na LDO, que foi aprovada por essa casa no meio do ano passado, teve uma redução de 45% em relação ao projeto inicial do que seria o orçamento das enchentes. Está tendo diminuição do orçamento de enchentes. Isso não é por acaso. Teve uma diminuição de 45% em relação à proposta inicial com a que foi votada na LDO, em julho do ano passado. Então, qual é a justificativa? A questão é que, mais uma vez, essa prefeitura faz caixa para os últimos 2 anos, se comporta como se fosse um banco e não como uma prefeitura que tem que retornar política pública para a população para conseguir represar dinheiro, às custas de orçamentos importantes. É sintomático que isso aconteça. O orçamento de enchentes foi diminuído nesses primeiros 2 anos de legislatura para fazer caixa para os últimos 2 anos. E o resultado a gente está vendo hoje. A gente está vendo, mais uma vez, a população perder tudo, e não é algo que a gente não saiba. É o que acontece ano após ano. Queria me solidarizar, em especial com as famílias da Zona Leste, em especial de Guaianazes. Queria dizer também para os senhores, estamos aqui com o pessoal das Casas de Cultura, outro problema, a gente começou o ano também com essa pancada. A secretária de Cultura, Aline Torres, resolveu colocar uma consulta pública entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. Exatamente no período em que há o recesso do judiciário, em que há o recesso da Câmara, em que a população, naturalmente, por questões pessoais, fica menos atenta às questões de ordem pública. O que a gente está vendo, infelizmente, é mais uma vez essa gestão querer entregar tudo que é público para as mãos de entidades privadas, abrindo porta para corrupção, para irregularidade e para falta de respeito com a população que mora naquele território. As casas de cultura, elas são patrimônio das periferias. Eu tenho certeza que os senhores, meus colegas vereadores, conhecem casas de cultura. Tem alguma do coração de vocês? Eu tenho uma do meu coração, que é a Casa de Cultura do Butantã, que eu frequento há muitos anos porque eu moro naquela região. Também tenho muito carinho pela Casa de Cultura ali na Zona Sul, perto do metrô, perto do Grajaú, que também já fui muitas vezes. Os senhores vão ter na memória de vocês o que é uma casa de cultura. E os senhores vão ter na memória afetiva porque é um espaço de território, de vínculo, em que os artistas locais são valorizados, em que a população pode usar de forma gratuita, em que a gestão conversa com os movimentos sociais do bairro. É um espaço próprio para a cultura ser desenvolvida de forma descentralizada. Porque muitas vezes, eu vou repetir isso mais uma vez, tem gestão, inclusive a gestão desse prefeito, dessa secretária de cultura, que acha que fazer cultura é fazer um calendário de grandes eventos. Qual que é a política de cultura desse ano? Ah, é a virada cultural, é o show daquilo. Não estou dizendo que não tem que ter grandes eventos. Tudo bem, vai ter grandes eventos, não tem problema. Só que acha que fazer cultura é fazer isso, fazer um show de grande porte uma vez por mês, e essa é a política cultural.
não entende que tem que descentralizar e que tem que fortalecer os coletivos culturais e quem faz de maneira independente. Essa proposta da privatização das casas de cultura é terrível. É entregar para as mãos de entidades privadas que não têm o compromisso que o Estado tem, que o poder público tem. Isso vai... existe a possibilidade da gente ter funcionários com alta rotatividade, da gente ter organizações sociais que não têm conhecimento da área de cultura. E isso existe por quê? Porque hoje a gente não tem... Qual que é a justificativa da prefeitura? Que hoje não tem funcionários para tocar as casas de cultura. Que hoje não tem gente para trabalhar na casa de cultura. Agora, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Essa é a prefeitura, e como o prefeito orgulhosamente gosta de falar, que tem o maior caixa da história. É o maior caixa da história. É muito dinheiro. E não chama um concurso público para a cultura. Hoje, infelizmente, quem está tocando grande parte do trabalho são os jovens monitores culturais. Os jovens monitores culturais, nós estivemos em casas de cultura, a maioria, o vínculo deles não é de fazer a gestão, mas eles fazem, porque não tem outra pessoa para fazer. Nosso mandato entrou no Tribunal de Contas do município no ano passado, senhores vereadores, para a gente entender, vou concluir, para a gente entender o que era o edital de chamamento. E o que a gente descobriu, e felizmente o Tribunal de Contas do município julgou procedente a nossa ação do nosso mandato, a Secretaria de Cultura não tem inventário da Casa de Cultura. Não sabe quantos palcos, quantos sons. O equipamento não tem, em nenhum lugar, uma lista unificada do inventário. Como é que vai entregar para a gestão privada se nem sabe o que vai entregar? Se nem sabe o que tem? Qualquer secretaria tem inventário. Secretaria de Saúde tem. Quantos estetoscópios, quantas macas, tudo é muito bem colocado. Na cultura não tem. E mesmo assim, se quer passar esse equipamento para a gestão privada. A gente está batalhando por vias jurídicas para tentar reverter esse processo, mas eu queria dizer que é muito necessário o envolvimento dessa Câmara, dessa casa. Eu peço atenção para os meus colegas, muita atenção, porque nós aqui, enquanto vereadores, temos que barrar mais uma tentativa de fazer a cultura ser algo inacessível para a população. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Luana Alves. Próximo orador, vereador